Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Marim Castelo, sou professor de Direito Penal e Processo Penal, de cursinho preparatório, e eu advogo na área criminal, né? Então esse DVD, ele foi feito especialmente para você que vai prestar o concurso de agente de telecomunicações da Polícia Civil, né? Vamos fazer o quê? Abordar os pontos principais do seu edital da matéria Direito Penal, com exceção das legislações especiais, tá? A Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas, 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, e 8.069 de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Fora essas três legislações, vamos atacar os pontos principais do Código Penal, do seu edital. Agora você vai me perguntar, o que cai na minha prova? Eles tiraram muita coisa. O seu edital está mais tímido, mais tranquilo. Cai crime e contravenção, crime consumado e tentado, doloso e culposo, excludentes de licitude. Aí eles jogaram lá para os crimes contra a administração pública, 312, 359. É isso que nós vamos atacar. Então preste bastante atenção que nós vamos atacar os pontos principais. Isso é muito importante, são flashes apenas para você não esquecer no dia do seu concurso. Não farei resolução de questões e sim os pontos principais da matéria, aula mesmo, ok? Olha só, vamos para o crime e contravenção. Aí você vai me perguntar, onde eu encontro a diferença entre crime e contravenção? Essa diferença não está no Código Penal. Está na Lei 3914 de 41, em seu artigo 1º. Que lei é essa? Lei de Introdução ao Código Penal. Muito bem, essa lei fala que crime, a pena é de reclusão ou detenção, mais multa cumulativa ou isoladamente. Já a contravenção, prisão simples ou multa. Então crime é mais multa e contravenção é ou multa. Isso é muito importante. Agora, o que nós vamos fazer? Eu elaborei um slide, eu coloquei as classificações de crimes, vai facilitar. Perceba, senhores, nós temos mais de 100 classificações. O que eu vou fazer? Selecionei apenas 9 classificações que facilita o nosso estudo, ok? Vamos lá, no slide. O primeiro crime é o crime comissivo. O que é um crime comissivo? É a ação. A figura do agente é positiva, é fazer. Vamos lembrar de homicídio. Ele efetua disparos de arma de fogo. A figura é comissiva, ok? O próximo crime é omissivo. Ora, o omissivo tem uma divisão. Cuidado. Se o crime comissivo é fazer, o omissivo é deixar de fazer. Mas calma. O omissivo ele pode ser próprio. Por que próprio? Consuma-se com a simples omissão do agente. Exemplo clássico, omissão de socorro, 135 do Código Penal. Omitiu-se, consumou um delito. Só que o omissivo, ele pode ser impróprio, também chamado de impuro, promíscuo, comissivo por omissão, espúrios. Cuidado com a denominação comissivo por omissão. Isso é muito importante, a Cadepol gosta dessa classificação, ok? A figura é omissiva, mas em razão do garantidor. A mãe que deixa de amamentar o filho e ele morre. Comissivo por omissão. Omissivo impróprio. O salva-vidas que presencia o sujeito ser sugado pelo ralo e nada faz. Ele assumiu a posição de garante. É um crime omissivo, impróprio ou comissivo por omissão, ok? Nós temos o crime formal também, a terceira classificação, o crime formal, também conhecido como consumação antecipada, resultado cortado. O que acontece? Todo crime tem uma conduta e tem um resultado. O crime formal consuma-se com a simples conduta, não precisa do resultado. Vocês vão estudar o artigo 316 do Código
penal, é o crime de concussão. O funcionário, ele exige da vítima indevida vantagem. E a vítima precisa pagar? Não, exigiu, consumou. Porque se ela pagar, se ele receber a indevida vantagem, é mero exaurimento do crime. Então, crime formal, conduta mais resultado, consuma-se com a conduta, não precisa do resultado, muito importante. Já o crime material, nós temos a conduta e temos um resultado. Mas para que o sujeito responda pelo crime consumado, tem de ter o resultado. Exemplo clássico, homicídio. Não basta a conduta, tem de ter um resultado, que é a morte. A morte. Ah, mas quer dizer que o homicídio é material e se não causar a morte? Se não causar a morte, o sujeito vai responder por tentativa de homicídio. Por quê? Para que ele responda por homicídio consumado, tem de ter o resultado, porque o crime é material. A próxima classificação é o crime próprio. Por que o crime próprio? Próprio é o legislador, ele exige uma condição especial do sujeito ativo, da pessoa que pratica o delito. Por exemplo, o crime do artigo 319 do Código Penal, prevaricação, é um crime próprio. Próprio de quem? Do funcionário público. Só o funcionário público pratica o crime de prevaricação. O particular sozinho não pratica o crime de prevaricação, ok? Nós temos o crime de mão própria. O crime de mão própria, o sujeito pratica com suas próprias mãos, ou seja, a conduta é infungível, não se delega a conduta, é muito importante. Exemplo mais clássico, falso testemunho. Não admite, na verdade, coautoria, admite-se participação. Por quê? Porque você não pode delegar a conduta, ok? A próxima classificação é o crime préter-doloso, também conhecido como préter-intencional. Ou seja, o dolo no antecedente e a culpa no consequente. O resultado agravador vem a título de culpa. Exemplo clássico, lesão corporal seguida de morte. Perceba que o sujeito não quis matar, ele quis espancar. Empurrou o sujeito bateu com a cabeça na guia e morreu. Isso é lesão corporal seguida de morte. Ele não vai responder por homicídio. Por quê? Porque é um crime préter-doloso, 129, parágrafo 3º do Código Penal. Nós temos o crime transeunte. Transeunte é o crime que não deixa vestígios. Isso é importante quando do estudo do processo penal que cai para você os meios e provas, ok? Então, transeunte não deixa vestígios. Já os crimes não transeuntes é aqueles crimes que deixam vestígios, e você vai estudar o Código de Processo Penal em seu artigo 158, que fala quando a infração deixar vestígios, o exame de corpo de delito é obrigatório. Sob pena de nulidade, ele não pode ser suprido sequer pela confissão do acusado. Por quê? Porque é um crime não transeunte, deixa vestígios. Nós temos o crime também, a última classificação, é o crime de ação múltipla, conteúdo variado, plurinuclear, misto alternativo. O que é isso? O crime tem vários núcleos do tipo, vários. Ou seja, se o agente praticar mais de um núcleo do tipo, ele vai responder por apenas um delito. Você quer ver um exemplo? O artigo 33, que vocês vão estudar, da Lei 11.343 de 2006, Lei de Drogas. Esse artigo tipifica o tráfico de drogas. Ele traz 18 verbos, 18 núcleos do tipo. Imagine você, tráfico de drogas, pena de 5 a 15 anos de reclusão. Se ele praticar mais de um núcleo do tipo, ele vai responder por apenas um delito. Imagine só o sujeito praticar os 18 núcleos do tipo. Quantas encarnações o sujeito precisaria para cumprir tanta pena? Ok? Então, pessoal, se ele praticar mais de um núcleo do tipo, ele vai responder por um crime. Isso é natural e lógico. Muito bem. Agora, vamos atacar um ponto primordial, crucial do seu edital, que é a teoria do delito. A teoria do delito. Nós temos várias teorias, só que nós temos de abordar apenas duas, que servem para o seu concurso, nessas servem para o seu concurso. A primeira teoria, ela é a teoria clássica,
que está aqui no slide, né, nós temos duas, a clássica e a finalista. A teoria clássica, para você se situar no tempo, é do final do século XIX. E a teoria finalista, o marco inicial, é de 1931, né, de Hans Wilson. Como é que funciona essas teorias? A clássica, crime, nós temos três adjetivos para essa teoria. Crime é igual a fato típico, contrário ao direito e o agente culpável. Tripartite, fato típico, antijurídico e a culpabilidade. Tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. Crime são essas três coisas.